Bom, galera, vamos para o próximo vídeo, né? Essa é a segunda parte do nosso workshop, segundo vídeo. E eu estou muito feliz em poder estar passando conhecimento para vocês. E antes da gente começar tudo isso, eu estou trazendo vocês aqui para a minha tela do computador, onde eu fiz uma apresentação breve aqui, antes da gente começar a modelar. E coloquei essa imagem linda da escultura do Pensador, né, feito por um dos melhores escultores, né, além do... Claro, tem outros também, como Michelangelo, né, quem fez para você que não conhece o Rodin, o Rodin foi quem fez essa escultura do Pensador, né, é uma escultura muito famosa e eu gosto bastante dela. Então coloquei aí para representar nossos estudos, né? Então, gente, antes de começar os estudos, eu preciso mostrar para vocês o jeito incorreto de começar. O jeito que é menos eficaz, que não dá certo e que eu vejo muitas pessoas se perdendo e desistindo. De repente você se encontra nessa caminhada, então de repente a gente consegue aí alinhar os nossos passos, tá bom? De repente vocês nunca tenham ouvido falar, até porque fui eu que inventei, a escultura da esperança. Pois é, a escultura da esperança, ela é feita a partir de um escultor que modela com intuição. Esse escultor, geralmente ele está iniciando, tá? Ele começa por intuição, ele pega a massa e, sei lá, ele quer modelar alguma coisa, ou às vezes recebe uma encomenda, né? É pedido para fazer uma encomenda, e vamos fazer de conta que pediram uma encomenda para esse escultor, né? Esse escultor de intuição. E antes de ele começar a modelar, né? Ele reza muito, ele reza e para aquela escultura dê certo, né? Para que aquela escultura fique linda no final. Antes mesmo de começar, ele reza muito para que dê certo. E ainda ele reza para o cliente, que o cliente goste daquela escultura, né? Ele reza ainda que aquele cliente ele indique para outra pessoa, porque ele não se sente seguro, né? Ele está agindo com intuição e a modelagem não funciona com a intuição, né? No início até funciona, quando a gente está aprendendo, né? Quando a gente tem o primeiro contato. Então a intuição é muito boa para quem está iniciando. Para você que quer trabalhar com modelagem, né? Quer seguir um hobby, quer melhorar a sua modelagem, quer ir para um próximo nível, também já não funciona a intuição, né? Bom, depois que o escultor, né, rezou tudo, fez toda a reza, ele começa a esculpir, né, a modelar. E fazendo isso ele refaz o trabalho diversas vezes, gastando materiais e fica num nervosismo só, né, fica tremendo as mãos. E eu sei muito bem como é que é, porque eu já passei por isso, porque às vezes a gente tem que entregar um trabalho e a gente nem conseguiu ainda começar, né, pelo nervosismo. E depois, quando a gente está modelando, e a modelagem fica ruim, que a gente vai entregar para o nosso cliente, isso às vezes nos desmotiva, né? E isso se dá porque ele age com intuição, a gente age por intuição no começo. E não é só isso. A intuição não é o problema é o nervosismo que a intuição gera, né? A ansiedade. Quando a gente trabalha com a intuição em cima de algo que a gente tem que entregar para alguém, ou até mesmo um trabalho que a gente quer que fique bonito, né? Porque a gente está iniciando, a gente quer melhorar a cada dia. Isso gera uma certa ansiedade, e o biscuit ele gera uma ansiedade, porque ele está secando no momento e está modelando. E se tu não sabe modelar, ou está no início, e tu não consegue modelar, ele gera ansiedade, é certo. Para você que toma café, tem que parar de tomar café. E quando trabalha com cliente é muita pressão, né? A gente dá os dias certos para entregar e a gente acaba no nervosismo, porque a gente age por intuição, a gente não conhece técnicas e não sabe se virar, né? Não sabe
como a gente tem que pensar de uma forma inteligente para efetuar aquela modelagem, né? Tudo isso não é um problema, tá? Agir por intuição, ter ansiedade, não conseguir desenvolver na escultura, isso não é um problema, tá? O problema é quando você começa a modelagem e vê que tudo tá assim, que tu tá ansioso, que não consegue modelar. O problema é que você não busca mais o conhecimento, você acaba se conformando com isso. E existe uma coisa que eu chamo de mentalidade de escultor. Você não precisa ter uma técnica, tá? Não precisa ter uma técnica, um passo a passo. Isso só deixa você mais dependente. Eu vejo vários cursos no mercado em que mostra uma técnica, um procedimento, um passo a passo. Só que isso te deixa dependente daquele curso ou dependente de uma técnica e não te ensina a se virar sozinho. Quando tu pega algo diferente, você não sabe fazer. E de novo volta você a agir por intuição, né? Por mais que você faça um curso, depois você começa a agir com intuição. A mentalidade de escultor, ele faz você evoluir 10 vezes mais que uma técnica, tá? Embora que você tenha a melhor técnica, o melhor passo a passo, você, com uma mentalidade de escultor, você evolui 10 vezes mais, tá? Quando passei a analisar a vida, o histórico de grandes escultores, como o Leonardo da Vinci, o Rodin, né, que fez o Pensador, o Michelangelo. O Michelangelo, nossa, né, foi um grande escultor aí do mármore, né? E por aí vai, né? Assim, tem vários escultores aí. E o Leonardo da Vinci foi não só um escultor, né, como um grande artista em várias áreas, né? Um grande filósofo, um grande criador, um grande inventor. Mas eu percebi que naquela época não tinha estudo de anatomia artística, não tinha. Eles estavam recém abrindo as pessoas para entender o que tinha dentro, né, na época desses caras. Não tinha um estudo. E eles criavam tudo, eles criaram tudo e que até hoje a gente usa. Leonardo da Vinci tem vários desenhos que a gente usa para modelagem hoje, né? Leonardo da Vinci era um dos caras que abriam as pessoas, né? E eu passei a estudar sobre isso, tipo, sobre o aprendizado mesmo, sobre a criatividade, sobre o segredo que tem por trás da modelagem. Não só por trás da modelagem, mas por trás de como tu aprende as coisas, como que uma criança começa a aprender as coisas. E quando a gente é criança, a gente tem uma facilidade de aprender as coisas muito doida, porque tudo que tu ensina para uma criança, ela aprende muito fácil. E sabe por quê? Porque é uma coisa muito simples. A criança, ela não tem limites. Ela não sabe o limite das coisas. Ela não sabe o limite do cérebro dela. Ela não sabe o limite da movimentação das mãos dela. Ela não sabe o limite do mundo. Ela não sabe o limite de até onde ela pode caminhar, de que altura ela pode saltar. Tu tem que sempre falar pra ele, não salta aí da mesa. Da mesa é muito alto pra te saltar. Tu vai cair, tu vai se machucar. Não pega essa faca, não passa na mão, porque ela vai cortar, né? Ela não tem limite das coisas. E quando ela entra em contato com algo que ela tem que aprender, que você ensina ela não sabe o limite daquilo, ela não sabe até aonde ela pode ir. Então ela vai muito além, né? Por isso que as crianças, elas evoluem muito, até uma certa idade. Digamos até uns 10 anos de idade, pelo que eu estudei. A criança, ela evolui muito, muito. Claro, se você não reprimir. Só que a partir dessa idade aí, a gente começa a... Sabe aqueles não que a gente recebe da mãe, do pai, de início? Aqueles não começam a criar uma bolha na nossa mente. Na nossa mente, no nosso corpo. Ela começa a criar uma bolha. Aí depois a gente começa a ouvir uns não de parentes, um não de amigo, né? Um não que a gente não é tão fácil assim, não é tão fácil aprender tal coisa, não é para qualquer um tal coisa, não é para qualquer um a arte, não é para qualquer um
ter um carro, ter uma casa, não é para qualquer um ser rico, não é para qualquer um ter passar numa faculdade, né, numa prova de faculdade. Isso te impõe limites, onde te coloca dentro de uma bolha, onde te faz não aprender as coisas. Por isso que a pessoa, quando na fase adulta, ela não consegue desenvolver as coisas, porque ela ainda está nessa bolha. Quando tu tira essa bolha, quando tu elimina essa bolha, isso eu ensino no curso realmente que eu criei, que é o Segredo das Esculturas. Isso tudo a gente faz um processo totalmente para retirar essas crenças, onde tu evolui muito depois. Realmente as técnicas entram na tua cabeça. Então aqui esse workshop é para dar uma prévia de tudo isso, né? E de tudo isso, né, eu cheguei no processo VRM, tá? Depois que eu estudei tudo isso, né, como a criança aprende, como a criança se evolui, como a criança, né, cresce, eu consegui entender e consegui criar, né, esse VRM, que é visualizar, redimensionar e masterizar. Visualizar consiste em você visualizar, né, tudo que você vai fazer antes. Redimensionar é você redimensionar, criar uma peça em 3D na sua mente para depois masterizar. Isso é o básico desse processo, básico do básico, né? O que significa cada um. Só que tem um estudo por trás de cada uma, tá? Tem um estudo de visualizar, como você tem que visualizar, de que forma que você tem que observar as coisas, como pegar as imagens e olhar para elas, de que forma que você tem que olhar para realmente colocar elas na sua cabeça, né, para você realmente redimensionar ela, né, e como redimensionar isso. Não pode redimensionar errado também. Então tem que ter o processo de visualizar corretamente para você conseguir redimensionar corretamente. Com isso, juntando essas duas, você tem que mandar a coordenação motora para as mãos de uma forma certa, né, que faça masterizar, né, realizar o processo que você quer. Masterizar, para quem não sabe aí, é tu criar alguma coisa, né, é processar algo. Então, o processo VRM é um ingrediente principal do Segredo das Esculturas, né? É o principal do curso. É o que vai desbloquear a tua mente, né? Por isso que eu falo muito que o biscuit ele não é só uma massinha de modelar, ele é um desbloqueio da nossa mente, né? Ela é uma chave que desbloqueia a nossa mente. Um bloqueio que a gente é colocado na infância, onde dizem que tu não pode fazer nada, né? Então, esse desbloqueio que a gente tem, que esse bloqueio é o que faz a gente realmente sair da bolha, queimar a ponte e realmente evoluir, entendeu? É o que vai fazer você crescer bruscamente, em velocidade incrível, né? Tirar aí de uma mentalidade de iniciante, né? De um escultor iniciante para um profissional, uma velocidade incrível. Isso aconteceu comigo depois que eu estudei, em questão de menos de meses. Eu criei um processo e, nossa, eu me transformei. O pessoal até hoje me pergunta se eu fiz algum curso, alguma coisa que eu consegui. Até uns 3 anos de biscuit eu não tinha evoluído, né, tanto. E depois dei um gás total, né. Hoje faz 5 anos que eu estou no biscuit, quase 5 anos. E eu estudei por volta de 3 anos, 3 anos e meio nisso. Estudei, escrevi, né, sobre isso. E agora eu estou voltando, né, terminando o livro. E criei esse workshop também. Esse workshop também é um pouco do livro, né. Tipo uma parte, como aquele e-book que eu criei, disponibilizei, muitas pessoas que estão aqui assistindo já baixaram. E nesse workshop eu vou mostrar um pouco desse processo, né? O que vai fazer a gente seguir e aprender mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai passar a pegar as imagens que a gente precisa para realmente iniciar a nossa modelagem, tá bom?
vamos lá para a tela do computador, só que dessa vez no Word, tá bom? No Word, no YouTube aí e no Google, pegando as imagens, tá bom? Bora aos estudos. Bom, gente, já tô aqui na tela do meu computador. Agora eu vou começar a pegar as imagens aqui no Google. E a gente vai pegar as referências da Mulher Maravilha, tá? Pra gente estar fazendo essa aula. E eu não procuro por Mulher Maravilha para pegar as imagens do rosto. Eu procuro pela atriz mesmo que fez o último filme, né? Da Mulher Maravilha. Eu venho aqui em imagens. E por que eu não pego as imagens da Mulher Maravilha do filme, né? Já ela toda produzida. Porque a produção às vezes tira detalhamento do rosto dela, onde a gente acaba se enganando um pouquinho na modelagem do rosto dela depois, né? Então eu pego depois imagens da Mulher Maravilha mesmo, né? Do personagem, mas eu começo a modelar, começo a trabalhar a fisionomia com o rosto dela mesmo, né? Da atriz. Eu estou procurando aqui uma imagem bem diferente do rosto dela, para poder tirar medições. Aqui ela está um pouquinho de lado, ó, gente. Vamos ver esta. Ela está um pouquinho, a imagem está um pouquinho de cima para baixo. Não dá. Essa aqui, não, essa aqui não. Ó, essa aqui tá com a imagem com qualidade ruim, mas ela tá bem de frente, ó. Ó, essa aqui tá de semi-perfil. Tá muito boa essa imagem. Mas eu quero uma bem de frente. Vou procurar aqui. Vocês podem estar procurando também, como ela é americana, vocês botam aqui, ó, ao invés de botar rosto, bota face. Ó, uma bem de frente. Aqui ela tá expressiva, né? Então, eu aconselho pegar ela com um rosto sem tanta expressão assim, né? Essa aqui eu não sei se ela tá com baixa qualidade ou a minha internet. Essa aqui tá com um pouquinho de baixa qualidade. Eu vou pegar essa aqui. Se eu achar outra, eu vou usar outra, mas essa aqui tá perfeito. Vamos ver. Ó, aqui é ela já produzida. Vou salvar essa. Semi-perfil. Essa foto tá ótima, de semi-perfil. A de frente vai ter que ser essa aqui mesmo, né? Não consegui achar outra. Fizeram um recorte aqui. Essa aqui, ó, gente. Essa aqui tá perfeita. Ó. Vocês conseguem perceber que ela tá ótima, essa imagem, quando tu percebe que tá na medida correta aqui nas laterais, olha. Ela tá super retinha. Vamos pegar essa. Eu preciso pelo menos de 3 imagens assim, né, da face dela, do rosto dela, pra gente imprimir, pra conseguir pegar as medições, tá? E quando eu quero foto de perfil, eu não procuro perfil aqui. Eu procuro profile, eu acho. Profile. Profile. Procuro por palavras em inglês, porque como ela é americana, né? As imagens são sempre colocadas
são sempre colocadas na internet com as legendas em inglês, né? Se eu colocasse ali talvez perfil, não tivesse tanta foto quanto tem aqui, ó. Ó, essa aqui ficou perfeita. Essa aqui eu acho que tá com baixa qualidade. Essa aqui, ó. Essa aqui ficou bom. Quando você procura uma imagem de perfil, você tem que cuidar para não aparecer o olho dela aqui, ó. O outro olho dela, né? Do outro lado. Se aparecer é porque ela já está de seu em perfil. Tem que aparecer só o formato do rosto dela. Por exemplo, aqui ela também está de perfil. Deixa eu ver uma imagem aqui de exemplo. Se ela tá assim, ó, gente, aparecendo o olho dela, tá errado. Não é de perfil. Aí já você não consegue pegar as medidas, né? Ou é perfil ou é semi-perfil. Não pode pegar e usar uma para outra, né? Bom, aqui, ó, gente. Aqui é um semi-perfil, ela não é perfil, né? E agora eu preciso de uma imagem bem de frente dela. Eu vou botar aqui o filme, que é o Google acha. Preciso de uma imagem bem de frente, de corpo inteiro, para a gente poder tirar as medidas do corpo dela, né? Medida das pernas, tudo certinho para fazer a armação. E não pode ser boneco assim, tá, gente? Porque muitas vezes o boneco tem algumas coisinhas erradas e a gente acaba fazendo errado também. Ó, essa aqui eu já andei procurando as imagens dela e essa aqui foi a única que eu achei melhorzinha de frente. Ela não tá bem de frente, ela tá um pouquinho de lado, só que porém a gente consegue ainda tirar as medidas. E eu não procuro as medidas da Mulher Maravilha na atriz, né? Do corpo dela inteiro, da atriz. Procuro sempre da produção já do filme, porque eles diminuem, né, um pouco a cintura, dão um pouquinho de ombro pra ficar mais corpo de heroína, né? Então, sempre cuidem isso. Ó, essa imagem estaria perfeita se ela tivesse com as pernas, né, inteira aqui. Tá? Então, aquela imagem pra mim tá ótima. Depois as outras referências que eu preciso, que é de lado, corpo de lado, né, corpo de costa, eu vou achando na internet, mas aquela imagem ali que a gente separou agora, elas são para impressões, para a gente poder tirar as referências do papel, né? E quando a gente não acha as referências no Google, eu procuro lá no YouTube. Deixa eu pegar o nome dela lá. Eu procuro aqui no YouTube. Pra gente pegar mais referências diferentes, né? Ó, vamos pegar o trailer oficial pra gente ver. Olha só, aqui já tem uma referência, ó. Semi-perfil, expressão ao mesmo tempo. Sombreamento, muito bom pra gente ver o que é sombra, o que é volume. Como é que eu faço para tirar, né, essa imagem daqui do YouTube? Isso que eu vou fazer agora, vocês podem fazer no celular também, tá? Eu tiro um print, simplesmente eu tiro um print. E aqui no computador,
Como ele não salva sozinho, eu tenho que salvar aqui no Paint. Vocês se já trabalham com imagens no computador, é super simples, né? Tira um print ali e faz o recorte. Mas para quem usa celular é também muito simples. O print é muito simples e ele já sai com formato de foto, né? Então depois é só tu recortar mesmo no próprio programinha aí do celular. Olha só, já recortei. Coloco salvar aqui. Pronto. E a imagem tá aqui, ó, gente. Boa qualidade, né? Quando tira o print no YouTube fica com boa qualidade. E assim eu vou fazendo. Olha só, uma referência de ângulo. Olha essa referência, ó, gente. Pra quem quer fazer um rosto mais expressivo dela, né? Então aqui a gente acha muitas referências. Depois que a gente pegou as imagens aqui pra fazer, né, as nossas medições, a gente precisa imprimir elas, né? E para imprimir eu costumo colocar ela nas escalas antes. E para isso eu uso o Word. Esse Word que eu estou usando é o 2007 ou 2008, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença que tenho agora o 2017, né? O Word 2017. Eu não gosto de usar ele porque eu vou mostrar para vocês certinho o porquê. Eu começo a pegar a imagem aqui do corpo inteiro, tá? Eu tô vendo que tem algumas sobras aqui, abaixo do pé e acima da cabeça. Eu vou cortar ela um pouquinho para deixar mais justinha a imagem. Ó, eu deixo o corte bem justinho aos pés. Aqui na cabeça também, bem justinho. Aqui eu dou uma diminuída, ó, só para caber mais imagem do lado, depois lá no Word. Aqui também, deixo mais justo. E eu salvo. Pronto. Isso você pode estar fazendo no celular, tá? Aqui no Word, de repente, vocês podem baixar o Word no celular, para quem não tem computador, tá? Consegue fazer tudo que eu vou fazer aqui. Ó. Coloquei a imagem aqui da Mulher Maravilha, de corpo inteiro. O que eu faço? Eu preciso colocar na medida que eu vou fazer o personagem mesmo, né? Na escultura que eu vou fazer. Para colocar essa medida aqui, essa nossa imagem na medida correta, em que a gente vai colocar, né, o nosso personagem, nossa escultura, eu dou 2 cliques e abro essa aba aqui, onde eu coloco a medida, né, a altura, aqui é a altura, aqui é a largura. Eu só mexo na altura, gente. Só mexo na altura aqui. Digamos que a gente quer fazer um personagem de 25 centímetros, certo? Ele já coloca já em 25 centímetros. Isso aqui na hora de eu imprimir, ele vai sair certinho em 25 centímetros. E para mim conseguir movimentar ele aqui, eu coloco em frente ao texto. Aqui nesse íconezinho aqui, ó. Tá? Com isso eu consigo movimentar o meu personagem. Então eu boto bem pro canto, pra gente pegar as outras imagens do rosto. Então, recapitulando, eu pego e coloco primeiro a personagem do tamanho inteiro, né, pra gente pegar e colocar na medida correta em que vai sair a escultura, para depois sim pegar a medida do rosto, tá? Agora eu vou pegar aqui o rosto dela. Tem muitas sobras aqui de imagem, tá? Tem muitas sobras, então eu vou cortar um pouquinho ela antes de jogar lá no Word. Então vou botar aqui no Paint, que é mais fácil de eu cortar. Diminuo aqui, ó. Vou girar ela aqui, vou diminuir aqui. Vamos girar. Aqui eu gosto de tirar aqui, deixar bem justinha a imagem. Agora eu levo lá pro Word. Levando pro Word, ela fica em tamanho grande e fica atrás, tá? Porque ela está sendo colocada em segundo plano. Então eu dou 2 cliques, abro essa aba,
coloco em frente ao texto, aí ela fica em frente àquela foto que a gente colocou por primeiro, né? E eu vou botar aqui 3 centímetros, só para ver o tamanho. Olha só. Agora, para mim colocar a cabeça dela, as referências dessa cabeça aqui certinha com essa linha que a gente escolheu, né? Eu puxo a imagem, né? E coloco em cima. Tá vendo que ela fica invisível? Ela fica meio que transparente. Isso aqui não dá para fazer no Word 2017. Essa que é a diferença do Word 2008 ou 7 até o 8. Você consegue fazer isso, ela consegue ficar transparente. Já o 2017, ela não consegue ficar transparente, ela fica uma imagem sem transparência, né? Fica uma imagem lisa e você não consegue tirar as referências, as medidas. Vou diminuir ela aqui porque ela está muito grande. Vou aumentar. Então, gente, eu pego aqui, coloco no mesmo ângulo, né, do rosto que ela está aqui na imagem, pra gente ver olho com olho, nariz com nariz, boca com a boca ali atrás. A gente começa a ver se está na medida certa ou não. Olha só. Eu vou colocar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó. Aqui é o rosto dela. A gente começa a comparar o olho com o olho dela para ver se está na mesma medida. O nariz, se está na mesma medida. E a boca, se está na mesma medida. Olha só. A gente coloca em cima. E por ela ser transparente, a gente consegue ver se está na medida correta. Vou mudar o ângulo dela aqui. Um pouquinho maior só. É isso, perfeito. Ela vai ficar então, a cabeça dela na escultura ela vai ficar 2,7 cm. Bem pequenininho. Claro, a escala que a gente escolheu aqui para trabalhar foi em 25 centímetros. Se você quer uma cabeça maior, daí tu faz com 30, né? O corpo com 30 e vai aumentando, né? O rosto, vai pegando as medidas. Agora eu preciso do rosto dela de lado. Bem de lado. Eu vou pegar essa aqui. Mas tá vendo que tem muitas sobras de imagem aqui? Eu quero só do rosto, então eu vou recortar ela aqui também. Coloco bem justinho ao queixo. Justinho aqui é a cabeça dela atrás, né? Aqui próximo ao nariz. Deixo bem pequenininha mesmo a imagem. A gente não precisa estar recortando muito também, né? Ó, ela fica atrás, a imagem fica atrás. Dou 2 cliques, abriu a aba. Coloco aqui, como a gente já sabe que é 2,7, eu vou botar aqui 3, só pra gente começar a fazer as medidas. Opa, ela ficou atrás aqui. Eu vou voltar aqui. Eu vou colocar primeiro ela em frente ao texto, para ela ficar aqui. Agora sim, boto 3 centímetros e ela fica na frente. Certo. Como a gente já acertou esse rosto aqui, a gente vai pegar toda a referência por esta aqui. Porque essa referência que a gente tem aqui, ó, no personagem do corpo inteiro, ela está um pouquinho de lado, então eu não aconselho pegar a imagem dela. Depois que a gente pegou a referência dela e passou para uma imagem mais limpa, mais de frente, a gente começa a pegar tudo a partir dessa imagem. Então, para a gente pegar essa imagem aqui e deixar exatamente o rosto dela em tamanhos iguais, eu começo a comparar, olha. Por isso que é bom o Word 2008, quem quiser aí, quem não tem, só tem o 2017, eu aconselho baixar
o Word 2008. É super fácil de baixar aí na internet, você consegue. De repente eu deixo o link, eu tenho o Word no meu pendrive, se não me engano. De repente eu deixo na descrição, tá? Então, para pegar as medidas corretas, eu coloco a imagem em cima e vejo se a medida aqui do olho e do nariz está batendo com essa imagem de frente. E também eu procuro também olhar aqui na boca, no queixo, ver se está tudo certinho, né? Ela está se encaixando. Ó. Essa imagem aqui, ela está um pouquinho com a cabeça levantada, então eu vou baixar aqui um pouco o ângulo dela. E agora sim eu vou medir para ver se está certo. Ó. Pra mim ela tá um pouco maior. Eu vou diminuir um pouco. Vou girar mais um pouco. Ela tá um pouco menor. Ó, tá vendo que a sobrancelha ali, ela casou bem certinho com o olho, olha. As duas imagens casando. Quando tu percebe que ela casou aqui as imagens, é porque elas estão corretas, as medidas estão corretas. E de repente, se você tá com um Word 2018 e 2017 e não consegue medir, não consegue ter essa transparência, você pode estar usando um caliper, né? Você usa um caliper, um compasso para fazer as medições fora do PC, né? Você coloca o caliper fora e vai medindo, vai fazendo as medições por fora mesmo. É o jeito que eu encontrei quando eu não tinha baixado ainda o Word 2008, né? Tá? Agora eu vou pegar mais uma imagem. Pode ser que essa imagem esteja errada, alguma coisa assim. Então eu vou pegar mais uma para não ter erro. Pronto. Acho que ela não colou. Vamos ver. Ah, ela colou aqui atrás, ó, gente. Vou dar 2 cliques, vou botar ela pra frente. Agora eu puxo essa aqui pra lá. Agora sim. Ó, agora eu vou colocar aqui na medida correta para você dar uma olhadinha. Vou aumentar ela aqui para 0,7. Ó, ela tá bem pequenininha. Essa aqui vai ser legal de juntar. Vou aumentar o zoom para vocês olharem mais de perto. Ó. Notem que ela tá bem pequenininha, né? O olho casou, porém o queixo dela ainda não chegou no queixo da foto de trás, né? Então vou aumentar. Quase. Vou aumentar mais um pouquinho. Ó, tá casando. Acho que mais um pouquinho ela casa. Casou. Tá vendo que casou ali a sobrancelha, casou com o nariz, a pontinha do nariz ela tá casando com a imagem da frente com a imagem de trás. Os lábios casou ali, ó. Estão vendo? Casou. Tu percebe também quando casa
Se tu olhar, tu fechar um pouquinho os olhos, bem pouquinho os olhos, vai embaçar a imagem, certo? Embaçando a imagem, tu consegue perceber que a imagem de trás, a do fundo, casou exatamente. Se tu embaçar os olhos, ela vai casar bem certinho. Essa imagem ficou perfeitinha. De repente, essa aqui não ficou tão certinho. Vamos testar. De repente essa aqui não casou tanto, mas daí tem essa aqui pra gente consertar, caso não der pra usar ela, né? Mas também você pode usar um caliper por fora, se tiver em dúvida, e fazer as medições dessa imagem aqui, que você está em dúvida, com essa aqui, né? Faz as medições por fora, como a gente faz na escultura, que aí tá tudo certo. Então, gente, essa imagem aqui é a que eu uso geralmente nos meus trabalhos, fora outras, né? Eu uso essa aqui para imprimir, para mim ter mais próximo de minhas imagens, e depois eu uso várias imagens no computador, onde eu vou passando ela, trabalhando e passando. Então, para pegar a imagem é isso. Então eu salvo aqui no computador, vou salvar aqui na área de trabalho. Vou botar aqui teste, né? Porque eu não vou usar ela. Então, tá aqui o nosso arquivo Word. E basta levar para imprimir. Sempre avise, né, a pessoa que for imprimir para você na Lan House, para não mexer nas medidas, tá? Eu já tive problemas na Lan House para imprimir. E a pessoa mexer, por exemplo, aqui está muito próximo. Ela vem aqui, mexe e começa a fazer uma bagunça na tua foto, onde você já arrumou. E isso acaba mudando as medidas. Então, peço para a pessoa que vai imprimir aí, não mexer nas medidas, para você não ter problema depois, tá? Eu vou excluir aqui, porque essas imagens são testes, né? Fazendo marcações das referências. Eu já tenho as imagens aqui, as mesmas imagens que vocês têm aí para fazer as impressões, e agora eu começo a fazer as marcações. Começo pela linha central, né, do nosso rosto, como eu vou deixar a imagem disponível do lado direito ou esquerdo. Faço também a linha horizontal do olho. Depois começo a marcar o ladinho ali da boca, a ponta da boca com o meio da íris, tá? Essa marcação é muito importante, depois a gente vai ver sobre isso. Começo a marcar a testa e o queixo, só pra gente saber a medida realmente da cabeça. E aí a gente marca o cantinho do olho, e é onde a gente vai parar de fazer o crânio. Depois vocês vão ver como vai ser feito o crânio. E aí eu começo a marcar também a linha dos olhos novamente. Agora a linha da boca. E pronto. As outras marcações já não precisa. E agora a gente começa a fazer aquele gabarito. Para quem já me acompanha no Facebook, sabe fazer esse gabarito já. Eu pego um plástico, né, transparente. Você pode estar usando qualquer tipo de plástico transparente. E começa a fazer o contorno, tá? Começa a contornar o rosto, os olhos, o nariz, a boca. E não precisa fazer um desenho perfeito, tá? É apenas contorno, não precisa saber desenhar nem nada. É super simples. Tá? Não vai ficar muito bonito não, tá? É normal, porque é um contorno. Não se preocupe. Não esqueça de fazer a orelha também pra gente pegar a referência, tá? E agora a gente faz também esse gabarito de lado, com o rosto de lado. Todo o contorno de lado pra gente usar as imagens, aproveitar nossas referências melhores, né? O nariz, a boca, os olhos, todo o contorno, tá? E aí eu começo a dar uma pintadinha no cabelo, para mim saber a diferença aí, o que é cabelo, o que é a testa dela, e também o que é pescoço, tá bom?
Então tenho duas referências, diversas fotos e agora a gente consegue modelar com mais tranquilidade. Perfeito? Bora agora fazer a estrutura. Pego a melhor foto aí de frente, pego uma bolinha de massa e essa bolinha de massa você coloca mais ou menos na medida do crânio, tá? Tem que ser exatamente na medida do crânio. Ó, essa imagem eu tô mostrando aí que ela é, por mais que ela grude, ela dá pra limpar. Por quê? Porque eu coloquei uma fita durex larga em cima da nossa imagem aí. Como ela é uma folha de ofício normal, né? Ó, gente, uma bolinha do tamanho do crânio, tá? Sem falar do queixo, né? Da face ali. Uma bolinha. E essa bolinha, ela vira uma espécie de apito, tá? E aquela marcação que eu fiz ali no meio do rosto é o que sobra, tá? E, igual a imagem que eu deixei do lado esquerdo ou direito. Uma espécie de apito onde a face, ali a parte do olho para cima não é coberto de massa, certo? Fica aquela sobra ali, onde a gente faz a modelagem do rosto. Exatamente isso que eu estou mostrando aí. E agora, como a gente já tem o formatinho do crânio, a gente precisa do formato do rosto. Esse que é o mais importante. Então a gente bota bem em cima, a bolinha bem em cima, né? Aquela parte retinha, quadradinha. A gente começa agora a modelar, deixando esse apito mais parecido com um apito, tá? É realmente bem parecido com um apito. Pega uma ferramentinha e com essa ferramenta eu começo a contornar o rosto, deixar mais contornadinho, tá bom? Depois de feito isso, a gente espera secar um pouquinho, depois de seco, a gente começa realmente a modelar por cima. Eu começo a colocar massa, a estruturar isso com as massas maiores, tudo que é mais grosso, tudo que precisa mais de volume, para a massa já ir secando e perdendo volume, para depois não nos enganar, tá bom? Começando pela testa, que é o que mais tem volume, faço a medição ali, sempre colocando as imagens próximas. Aí, essa parte aí de baixo, eu começo a deixar ela cilíndrica, sem muita massa, porque é ali que a gente tem que fazer detalhamento do rosto, tá? Aí eu começo a colocar o osso zigomático, onde depois vai o músculo zigomático, né? Onde faz uma bela diferença no rosto masculino e feminino, exatamente como eu mostro na imagem ao lado aí, tá? Depois eu faço o alisamento. Eu deixo isso mais suave, tá? Não precisa deixar muito à mostra, não. Por mais que seja um osso, né? Aí eu procuro deixar as bolinhas dos olhos já semi-prontas, né? Sempre deixando para um espacinho para a bolinha entrar. E, gente, o crânio, ele é mais largo na parte de trás do que da frente, tá? E a gente precisa cuidar disso. Ó, essa parte aí é a parte do nosso maxilar. Eu dou um volume ali pra gente acertar a medida, para depois estar completando o crânio. Olha aí, ó. Notem que falta bastante massa. Lembra que a gente começa sempre pelo lugar onde precisa mais de massa, para já ir trabalhando? É isso aí que eu tô fazendo. E a parte de trás agora, eu vou começar a trabalhar no crânio, deixar um formato de crânio. Aí, ó. Eu boto um pouquinho de nariz, bem fininho, é um nariz bem fino, realmente só para dar um formatinho, pra gente pegar o início do formato. Depois ela vai diminuir e a gente precisa aumentar de novo, tá bom? Depois de feito isso, aí sim eu começo a cuidar do crânio. A parte de trás ela é mais larga que a parte da frente, que a parte da testa ali. A testa ela é mais fina que o crânio, a parte de trás, como na imagem que eu estou deixando aí para vocês dar uma olhadinha nas referências, tá?
Notem que a minha imagem, o meu personagem, a minha boneca, ela vai ficar exatamente com a cabeça mais grossa atrás, mais larga. Podem perceber aí uma grande diferença. Eu até deixei maior realmente de propósito. Tá bom? Depois de feito isso, eu deixo secar um pouquinho. E essa secagem vai depender muito do estado de onde você mora. Se o seu estado é mais quente, né, vai demorar menos. Se o seu estado é mais frio, vai demorar mais. Então, para fazer a bolinha aí, eu uso uma massinha branca. Uso o olhinho aí do nosso personagem de referência. E o que que eu faço, gente? Eu não faço uma bolinha esmagadinha, aquela arredondadinha, tipo um oval, né? Eu faço uma bolinha realmente redonda, totalmente redonda. E do tamanho da referência mesmo. E deixo secar. Eu uso aí uma fita durex, né, virado sentido contrário, para grudar ela, para evitar qualquer ventinho, ou se você tem um gatinho em casa aí como eu, para evitar aquele peg que caia no chão e a gente acaba pisando e perdendo esses olhinhos. Depois de seco, totalmente seco os olhos, eu pego um pedacinho de massa branca, coloco atrás do olhinho e já coloco o olhinho já dentro daquela bolinha que a gente deixa aquele furinho, lembra? Do nosso crânio. Para isso eu uso também o nosso gabarito para olhar se está certinho. O gabarito serve muito, é muito bom para você estar colocando o olho, porque daí você coloca o gabarito em cima e dá para ver bem certinho. Nesse momento aí eu estou virando o rostinho, né, de vários ângulos para ver a medida, para ver a altura, para ver o volume, para ver sombra, para ver se realmente o olho está certo. Olha aí, ó, eu uso diversas formas. Usa diversas formas, as mais formas possíveis que você possa imaginar. Dobra a imagem, usa o caliper, dobra no meio a imagem, usa o gabarito e se tiver em dúvida, usa o espelho. O espelho não te engana, tá? O espelho ele inverte a imagem e você olha coisas que você nunca viu. Aí eu uso uma espécie de gabarito para pegar o nariz. Olha aí, gente. De novo um gabarito. De novo uma cópia. Tá? Peguei o formato, coloquei em cima aí do nosso crânio e agora eu faço soldagem. É super simples. Isso aí já vai ficar como o nosso formato base, com o formato certinho do nariz aqui da nossa Juliana. Juliana não, né? Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Sempre usando a imagem, tá? Usa a imagem sólida embaixo e a imagem de gabarito usa em cima, né? A de gabarito sempre usa em cima, tá, gente? Embaixo não faz muito sentido, porque você já tem a sólida, né? A imagem sólida. Então, esse nariz aí também eu faço super fino, tá? Pra depois dar volume e vendo o que eu preciso melhorar nele. Primeiro momento, é isso. Uso um pincelzinho para fazer acabamento. De novo, faço medidas. Sempre fazendo medidas, é muito importante. Ó, agora eu começo também a deixar mais cilíndrica a parte da boca, preparando uma base para nossa boca, tá? Como na imagem que eu vou deixar o lado em cima aí também. Uso o pincelzinho, quando é um volume assim que está muito desregular, eu uso um pincel mais grosso, quando dá um pouco desregular, quando é menos sensível, eu uso pincel grande, quando é mais sensível, eu uso pincel pequeno. Olha aí, ó, volumes, eu deixo bem próximo das imagens, o personagem, pra gente estar pegando aí. Ah, agora eu começo a dar um pouquinho de queixinho. Eu percebi aí que faltava um pouco de queixo. Depois de ter tirado algumas massas aí, percebi que eu tinha errado. Precisava mais de queixo, tá? Coloquei aí, faço soldagem.
E agora eu começo a fazer de novo aquela vistoria, né, para ver se está tudo certo, tudo ok, antes de deixar secar, tá? Depois de seco, começo a fazer aí, começo a fazer aí a bolsinha que tem debaixo dos olhos dela, né? Nossos cílios que tem debaixo aí. Para isso eu uso um rolinho bem fininho, tá? Não precisa ser muito grossinho, nessa medida, né? Que tem 3 centímetros esse roxinho, um pouquinho menos talvez, eu não lembro exatamente. Procure olhar esse vídeo aí mais vezes e cuidando como eu tô fazendo, tá? Se eu fizesse passo a passo, esse vídeo já deu mais de 1 hora, tá? Se eu fizesse um passo a passo, ia levar mais de 5 horas, tá? Eu acho que fica meio pesado. Então, assim eu vou mostrando bastante coisa pra vocês. Ó, pra fazer a de cima, eu uso um rolinho, só que eu esmago esse rolinho. Eu deixo esse rolinho uma espécie de folha, parecida com uma folha, bem fininha. Coloco em cima e faço deixo ele grudadinho, tá? Bem perfeito, olha aí. Agora eu faço do outro lado também, a mesma coisa, tá? E, gente, tem que ter muita delicadeza nesse momento, tá? Paciência também. Ó, faço o rolinho, aperto bem, deixo ele bem fininho, igual um papel. Realmente para ele fazer um formato, né, gente? Quanto mais pequeno, mais fino tem que ser a massinha, né? Ó, aí eu vou colocando bem devagarinho com uma estequinha bem fininha. Aí eu tô usando uma estequinha de ferro, mas você pode estar usando uma estequinha que você tenha aí, tá? Se tiver que aumentar a imagem, fazer um rostinho maior para você evoluir, né, aos poucos. Aí eu começo a fazer o alisamento. Para fazer o alisamento de coisas mais finas, lembra que eu falei para usar um pincelzinho fininho? Então, estou usando um pincelzinho fininho aí para fazer os cílios, né, que é super sensíveis, cuidando muito para não apertar demais, senão a gente acaba estragando a modelagem que a gente fez. Aí eu estou usando um pincel mais fino ainda para fazer os cantinhos dos olhos. E um pincel um pouquinho mais fininho que aquele outro para fazer as coisas maiorzinhas. Dependendo do detalhe que você quer alisar, procure usar o pincel adequado, tá? E procure usar pincel, né? Tem muita gente que não usa pincel. Procure usar pincel, é muito bom. E eu gosto também dos pincéis modeladores, mas nesse caso aí eu não consigo usar pincel modelador, tá? É muito difícil usar pincel modelador. Olha aí, de novo eu faço conferências, né? Faço conferências nas medidas dos olhos, que é o principal, boca também, nariz com a boca ali com queixo. Percebi que tinha botado muito queixo, retirei. Tive que tirar ali uma massa que estava mais sequinha. E, gente, não fiquem com medo de ter que tirar a massa, ter que recolocar de novo. O alisamento sempre tem um jeito de se fazer, tá? Eu vou estar passando aí várias dicas também no YouTube. Procure me seguir lá no YouTube, porque realmente vou trazer coisas bem legais no YouTube depois desse workshop, tá? E aí eu faço um acabamento agora com um pincel. E agora eu boto mais um pouquinho de massa no nosso osso zigomático, né? Nosso músculo zigomático. É o que vai dar o início aí do nosso formato.
esse ossinho aí, zigomático, com a musculatura, ela dá uma boa diferença, ainda mais no rosto da Angelina Jolie, né? Que ela tem essa estrutura um pouquinho diferenciada. Agora eu começo a dar um acabamento. E para isso eu estou usando uma ferramentinha de laço, tá? Essa ferramentinha eu tenho há muito tempo, gente. Fui eu mesmo que fiz ela. Eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre ferramentas que a gente pode fazer em casa, tá? Que é muito legal a gente ter algumas ferramentas próprias, porque no mercado não tem muitas ferramentas assim minúsculas, onde a gente pode fazer coisas realistas, né? As minúsculas não são muito boas. Vamos aprender sobre mãos. Vamos deixar nosso rostinho secar e vamos aprender sobre mãos, né? E aí, nesse momento aí, eu tô fazendo uma bolinha do tamanho da palma da mão, onde a gente se inicia, né, a fazer um estilo de cópia. A gente coloca em cima da base da mão, da nossa referência, e começa a achatar essa bolinha, começa a colocar ela nas medidas exatamente como tá na nossa referência. Aí a gente começa a copiar nosso gabarito. Aí eu começo a fazer uns rolinhos. Esses rolinhos vai ser nossos dedinhos, onde a gente coloca em cima da nossa base, na nossa estrutura. Essa técnica é muito boa para quem não tem dificuldade em ficar segurando a mãozinha na mão e fica deixando ela mais... Fica estragando ela, né? Se você segura ela e fica modelando na mão, você acaba estragando um lado, arruma um lado, estraga o outro. Gente, eu tô fazendo aí os dedinhos e eu vou cortando na medida certinho, sempre cuidar pra deixar a pontinha já alisadinha, porque a pontinha é bem complicadinha, né, chatinha de alisar. E aí eu tô mostrando que eu uso uma espuminha molhada para deixar a nossa ferramenta úmida, não encharcada, tá? Só úmida. Se encharcar esses dedinhos bem fininho, a gente pode perder aí, acabar deixando ele muito molhado. E depois esse dedinho, ele vai ficar encharcado e na hora de a gente tirar, ele vai rasgar. Entendeu? Então, procure colocar pouca água nesse momento. Espera secar, né? Espera dar uma secadinha. Faz com calma essa mão. Procure usar esse gabarito, né? Colocar em cima, achar o formato, né, certinho. E, gente, nesse primeiro momento eu não coloco o dedão, tá? Vocês vão perceber que eu coloco depois. Nesse momento eu só faço o formato do início do dedão ali. Procuro usar todo o formato. Faço uma espécie de cópia, né? Pode chamar aí de cópia Johnny, né? Uma técnica feita por mim aí. Copy Johnny. Seria bem legal, né? O nome da técnica, né? Copy Johnny. Aí eu tô ajustando ele conforme a medida da nossa referência, bem certinho. E aí eu já posso fazer também aproveitando, né, que a massinha tá molhada e também a gente não precisa colocar a mão nela. Vou aproveitar para fazer o alisamento, também fazer as unhas, que é muito importante. Que depois de seco é muito complicado de fazer as unhas, né? Numa escala tão pequenininha. Aí ficou menos de 2 centímetros, né? Quase. Então eu aproveito e uso a ferramentinha bem fininha, essa ferramenta que eu estou usando, ela é quase um estilete. Então é muito bom de fazer.
aconselho a comprar. Se você quiser, eu posso informar onde você pode conseguir ela. E é na base de 50, 40 reais, tá bom? Ó, faço todas as unhas e deixo secar por um momento, por um tempinho aí, tá? Ó, procuro também fazer sempre o alisamento, cuidado, detalhamento, no primeiro momento, né? Porque depois é complicado pra gente... Ó, às vezes ele dá uma grudadinha uma na outra, mas aí é só a gente desgrudar e dar uma cuidada, tá? Nesse momento aí, você deixa dar uma secadinha e eu vou aproveitar para fazer a outra mãozinha, tá? Para você também já acompanhar. Olha aí, ó. De novo, eu pego o formato, né? Formato base da mão como referência. Faço todo o mesmo processo. Isso aí. Ó, para tirar aí de baixo, você só coloca a ferramentinha embaixo e vai puxando para cima, é super simples. Isso saiu super fácil porque eu coloquei uma fita durex embaixo, tá? E ele sempre fica com uma rebarbinha ali embaixo dos dedinhos, né? Então você passa um estilete antes de secar, que tá tudo certo, super simples. Procuro fazer uma espécie de soldagem aí, tá? Um alisamento, tentando deixar já alisadinho. Procurar fazer um pouquinho rápido essa mão, para não secar aí as bordinhas, né? Porque quanto mais fino, mais rápido seca. Perfeito. Aí eu tô usando uma ferramentinha de novo, só para dar uma afundadinha na palma da mão, né? No meio da mão, para depois a gente tá deixando ela mais arredondada, né? Mais voltadinha para dentro. Olha aí, ó. Agora eu dou uma apertadinha para deixar a mão mais curvadinha, como a referência que eu tô deixando aqui do lado, tá? Tô sempre mostrando as imagens aqui para vocês darem uma olhada na estrutura. Aí eu tô marcando, fazendo marcações das articulações dos dedos. Pra deixar já ele dobradinho. Essas mãozinhas que a gente vai usar no nosso personagem. Tá bom? De novo, se eu fosse mostrar toda a técnica dessa mãozinha aí, seria muito tempo. Esse vídeo aqui já vai ter 1 hora, então, claro que um workshop não tem como a gente estudar toda a anatomia. Então, eu estou passando o básico para a gente começar, né, a se desenvolver, como o meu e-book. Vocês podem estar usando o e-book aí como referência anatômica também, tá? Tem mais de 100 fotos no e-book aí. Também várias referências de mão, né, dentro dessas fotos da minha pasta de estudo. Olha aí, gente, fazendo um acabamento com pincel, dando um acabamentinho.
Após isso eu vou colocar o dedão. Essa técnica aí você não precisa nem saber da anatomia da mão, tá? Claro que se você souber, você vai melhorando ela. Então, mas se você não sabe nada sobre modelagem, você consegue fazer. Para fazer o dedão, você pega um pedacinho de massa, tá? Um terço dessa mãozinha, e você faz uma espécie de cone, tá? Uma espécie de cone nessa massinha, fazendo a pontinha do dedo bem fininha e o final dela, a base dela mais gordinha, né? Igual o nosso dedão, é só você olhar para a própria mão, como na imagem aqui que eu vou deixar do lado também, tá? Aí a gente posiciona no lugar certinho. Para isso, você pode estar usando aí a referência que eu estou deixando do lado. Vou arrumando esse dedãozinho. Não vou cuidar muito o alisamento nesse momento, porque ele tá muito delicada essa mão, tá? Essa mão tá muito delicada, como é pequenininha e é feminina. Nesse primeiro momento eu só dou um alisamento inicial, né? E eu espero daí chegar no terceiro estágio, onde tá tudo seco, tudo ok, e eu posso dar volumes para ele. Olha aí a mão saindo aí. Aí eu dou um voluminho, mas eu também não me extenso muito nesse momento, nesse primeiro momento, né? Apenas faço uma soldagem inicial de tudo. Olha que top, gente. Super fácil, né? Super prático. Deixa aí nos comentários aí o que você está achando dessas técnicas aí. E para colocar na mão, vocês podem perceber aí que o pulso ficou bem fininho, né? Ele ficou quase um papelzinho achatadinho, né? Isso é de propósito, tá, gente? Para realmente servir na mão, no nosso esqueletinho, para depois perfeito. Agora você pode ir melhorando ela. Deixa secar um pouquinho depois e vai melhorando. Deixa na posição já que você quer, tá? Porque isso você não consegue melhorar depois não. Deixa sempre na posição certa, depois cuida do alisamento. E aí, galera, agora para colocar a mãozinha aí no nosso personagem, eu pego essa parte mais fininha do nosso pulso. Notem que o pulso ele fica bem fininho, né? Então eu uso isso de propósito, faço isso de propósito, para realmente se encaixar, eu poder dar uma voltinha, uma meia volta lá no arame do nosso personagem, tá? Ele vai ficar com meia volta, o que eu faço? Boto um biscuit do outro lado e faço o restante da meia volta, tá? É por causa disso que eu deixo dessa forma. Aí ele fica por dentro, mas na verdade eu não coloquei ele por dentro não. Eu apenas fiz duas partes,
certo?